Pessoal, realmente esses ministros do nosso Brasil aí, né, do STF, tirando os três lá que por enquanto seguem o caminho certo aí, né, André Mendonça, Cássio Nunes e o Fux, o resto eu vou te falar, viu? Vale menos que vale menos que lixo. Vou ser sincero, né? O nível realmente tá espetacular, né? O nível mais baixo que se pode imaginar que um juiz pode descer, né? Agora se fala nos bastidores aí do poder do STF, uma parte dos ministros aí estão começando a ficar com medinho, agora finalmente eles decidiram que talvez o Bolsonaro possa voltar para casa, ou pelo menos eles já estão, né, numa queda de braço aí com o Alexandre de Moraes, para deixar o Bolsonaro voltar para casa. Agora que ele está numa situação agora mais difícil, né? A gente torce sempre pelas melhoras, né? Mas a frieza, né, de um juiz de STF que se diz defensor da democracia, né? Olha o nível que a pessoa chega, né? A ponto de só concordar que um direito do ex-presidente de poder ficar na domiciliar, né, para ter os cuidados necessários, que já é um direito dele, eles vão agora deixar ele ir, mas é porque eles estão com medo de que se acontecer alguma coisa com ele, isso afeta ainda mais a imagem do STF, né? Que já tem muitas coisas aí tenebrosas, né? Fora o caso Master aí, o caso do 8 de janeiro, quer dizer, são tudo coisas gravíssimas, né? Tem sangue de pessoas aí na mão dessa decisão deles aí, né? Realmente é um tipo de ser humano terrível, terrível. Realmente eu não sei como alguns brasileiros ainda gostam ou conseguem sentir admiração por esse tipo de pessoa, né? São monstros, né? Estão um pouco se lixando com as pessoas. E pode ser qualquer um, né? Um ou outro aí pode estar torcendo pelo que ele está fazendo agora, mas se o Brasil tivesse totalmente dominado pela esquerda aí, nós ia estar tudo no mesmo balde, ia estar tudo ferrado. E aí não ia ter cachorrinho aí de ninguém, né? É um fato a se pensar, né? Mas é o caso, né? Cada um tem o presidente que merece e tem aquilo que merece. Então, uma do outro. Se a maioria ainda acha que vale a pena se arriscar por esse tipo de gente, colocar seu futuro, o futuro de seus filhos, sua liberdade de expressão, seu direito à verdadeira justiça em risco por causa dessa corja aí, paciência, né? Deixa a água bater na bunda e deixa o trem ficar sério, que aí pelo menos vai enxergar aí antes tarde do que nunca, né? É assim que a gente fala. Vamos ao vídeo aí, né? E ver o que tá por trás dessa decisão aí, né? Os ministros do STF agora estão apavorados e querem que o Bolsonaro vá imediatamente para casa em prisão domiciliar. O que está acontecendo, hein? A Andréa Sadi, no seu blog do G1, que é muito próxima dos ministros do STF, disse que os ministros estão defendendo nos bastidores que Bolsonaro volte imediatamente para casa, não seja devolvido à prisão depois que se recuperar. E quem resiste ainda bravamente a tudo isso é o Gonê e o Moraes, ou seja, são a mesma pessoa. O Gonê e o Bravamente. Moraes, eles são o mesmo. Moraes mandou, Gonê fez. É assim que funciona. Diz André Sadi, e eu vou ler aqui para Pessoas vocês. horríveis, né? Ministros do STF Boné é defendem um nos tapete. bastidores a concessão Tapete de demais. prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, desde os novos problemas de saúde após prisão. A avaliação, segundo relatos dela, é de que se a situação se agravar, pode ampliar o desgaste da corte. Meus amigos, vocês percebem que mesmo os ministros que agora estão defendendo que o Bolsonaro volte para casa, ganhe uma prisão domiciliar, não volte para a prisão, eles não estão preocupados com o direito, eles não estão preocupados com a saúde do Bolsonaro, eles não estão preocupados com a lei, não estão, porque a gente tem dois requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária. Um é o preso ter doença grave. Esse aí o Bolsonaro ticou, tá certo, tem. O outro é o juiz ter um pingo de humanidade. Esse aí a gente sabe que o juiz não tem. Agora, uma coisa é você não ter humanidade. Outra coisa é você condenar a pessoa a morrer. Isso daí me parece que não dá, né?
Isso é um pouco demais. Agora, os ministros, os demais ministros, que estão permitindo que esse circo todo do Moraes se fizesse, fosse construído durante esse tempo todo, não estão preocupados com a saúde, com a lei, com o Moraes passar por cima de tudo e de todos, do Moraes passar por cima da Constituição. Eles estão preocupados com o desgaste da corte, estão preocupados com eles mesmos, estão preocupados que uma eventual morte do Bolsonaro possa resultar em desgaste. Desgaste para eles. Opa, vai gerar aqui uma crise. Vão voltar a falar do STF, como estão falando do Master, como estão falando de tudo sobre o STF. Todo escândalo hoje que está no centro do país tem também como protagonista o STF. Eles têm medo de que isso reforce, de que a morte do Bolsonaro possa reforçar o desgaste da corte. É isso. Essa é a preocupação deles. Como é que essas pessoas podem ser juízes do Supremo? O que tem de Supremo nisso? O que tem de constitucional nisso? A avaliação dos demais ministros, portanto, é talvez ainda mais cruel e desumana do que a postura do Moraes. Porque o Moraes está fora da casinha, né? O parafuso está solto. Agora, e esses demais ministros? A conta deles é essa? Opa, vai trazer problema para mim, vai sujar para o meu lado. É isso que eles relatam para a imprensa ainda. Não é isso que eles... Se a pessoa pensa isso, já é ruim. Mas não, isso é o que eles relatam para a imprensa. Opa, uma morte do Bolsonaro pode ser prejudicial aqui para a minha imagem. Sinceramente, meus amigos, fica difícil acreditar que dentro do STF, tirando ali né, que é o Mendonça, que está criando realmente algo positivo, pelo menos nesses casos do INSS e do Master, tirando ali ele, difícil acreditar que essa corte sirva para alguma coisa. Ou sirva a Constituição ou sirva a nós. Minha gente, realmente uma situação vergonhosa, né? Você vê juízes descendo ao. Tá no fundo da fossa mesmo, né? Os caras são ruins, ruins de doer mesmo. São pessoas terríveis, né? Com exceção dos três lá, né? O Fux, Cássio Nunes e o André Mendonça. São os únicos três ali que realmente ainda têm humanidade, seguem a Constituição e querem o melhor para o Brasil. Mas o resto vale menos que um balde de lavagem. Se você dá pro porco, é perigoso ele engasgar, se envenenar e morrer ainda com tanta maldade que tem esses caras. Realmente é tenebroso, né? Saber que tem pessoas que admiram pessoas com essa mentalidade, né? Pessoas que tá pouco se lixando. E se ele tivesse que jogar qualquer um desses aí pro fundo do poço, eu jogaria sem pensar duas vezes. Jogaria na lama, na merda. Mas a gente espera que dê tudo certo, que realmente ele volte para domiciliar, que possa realmente ser cuidado e que realmente ele melhore dessa situação aí. Se tudo correr bem, a gente espera que realmente esse governo aí seja tirado daí, que ele já ocupou tempo demais, tem feito só cagada no Brasil, apoiando bandido, terrorista e por aí vai. Realmente é um governo que se diz brasileiro, que se diz combater a fome, e na verdade ele está causando e aumentando, né, o número da fome, né? Mas é isso aí, pessoal. É aguardar agora a próxima eleição. E se todo mundo aprendeu a lição que a gente espera que tenha aprendido mesmo aí com todas essas dificuldades, a gente já sabe o que que vai acontecer, né? É fazer o voto certo dessa vez, né? A gente não vota com o coração, a gente vota com a razão, né? Você vai lá, olha o histórico do político, seja ele senador, seja deputado, seja presidente, você vai olhar no histórico dele e ver se de todas as leis aí que foram publicadas aí, de melhorias parlamentares, que PLs e tudo mais a favor da população, se foi aprovada por esse político. Se ele não tem histórico de aprovação boa para o país, para a população, cara, como é que você vai votar num cara como esse e colocar ele de volta na política? É pedir para sofrer, é pedir para berrar, né? Você escolhe com o coração e tá jogando seu filho para lama, porque todo mundo tem um tempo nesse mundo, né? O tempo da gente passa, mas as escolhas que a gente faz, ela vai ficar ali por um bom tempo. E cada vez que a gente escolhe a pessoa errada ali, ele cria mais e mais leis e formas de ele tentar se perpetuar no poder ali. E aí, se você errar na sua votação ali, achando que tá fazendo um voto ali para sanar uma coisa que é mais sentimental do que realmente você votar
aquilo que o político faz ou não fez pelo país, né, é totalmente diferente, né? E essa história é sempre a mesma, né? Tudo que você decide aí com a emoção e que não é com a razão traz consequências no futuro. E o preço é sempre caro. Então é importante que a gente aprenda essa lição e aprenda a votar realmente analisando o que que esses políticos fizeram no passado para poder votar neles no futuro, senão a tendência é ficar cada vez pior, né? E a hora que a gente menos esperar aí no abismo, o Brasil já tá, né? Falta muito pouco para eles ir pro fundo do poço também. Então é isso aí, pessoal. Pensa bem aí. Quem que você vai querer para a presidência aí na próxima eleição? O momento agora é decisivo. Quem gostou aí, deixa seu like, compartilha o nosso conteúdo, mande para seus amigos, para seus inimigos, ajuda o nosso canal a crescer aí. Até o próximo vídeo, um grande abraço.